Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez analisando questão de concurso. Dessa vez é uma questão que vai envolver responsabilidade civil e entendimento do STJ. É uma questão de 2023 da FUNESP, do TJSP, para o cargo de juiz substituto de direito. Vamos lá, pessoal. Sobre a responsabilidade civil, segundo o entendimento dominante e atual do STJ, assinale a alternativa correta. Bom, responsabilidade civil, pessoal, pode ser conceituado como a obrigação de reparar o dano injusto causado a outrem, tá? E para relembrar, os elementos da responsabilidade civil são conduta, dano, nexo causal e a culpa, caso a responsabilidade seja subjetiva, beleza? Muito bem. Letra A. A vítima, ainda que se trate de família de baixa renda, deve provar a dependência econômica para ter direito à pensão por ato ilícito. Não há que se falar, neste caso, em presunção relativa de necessidade. Bom, pessoal, essa questão está errada, porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, em se tratando, sim, de família de baixa renda, há uma presunção relativa de que os membros dessa família se ajudam economicamente, tá? É uma presunção relativa, o que significa que admite prova em contrário, mas a presunção é de que esses membros da família iriam se auxiliar. Sobre pensão por ato ilícito, pessoal, vocês podem dar uma olhada nos artigos 948, 950 e 951, todos do Código Civil. E eu vou trazer adiante um julgado, tá? Que trata sobre justamente uma hipótese como essa, tá bom? Beleza. Letra B. A indenização é medida pela extensão do dano, mas, havendo excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o prejuízo causado, pode haver a redução equitativa do montante indenizatório. Em outras palavras, a redução equitativa da indenização prevista no Código Civil tem caráter excepcional e somente será realizada quando a amplitude do dano extrapolar os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta do agente. Veja que a alternativa é longa. Bom, pessoal, de acordo com o artigo 944 do Código Civil, a indenização se mede pela extensão do dano. Daí surge o princípio da reparação integral. Então, a regra é de que, se a pessoa sofreu 10 mil reais de dano, ela tem que ser reparada em 10 mil reais. Se ela sofreu um dano equivalente a 100 mil reais, ela tem que ser reparada em 100 mil reais. Porém, o parágrafo único do artigo 944, ele vai trazer uma exceção. E ele diz justamente que, havendo excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o prejuízo causado, o juiz pode reduzir equitativamente o montante indenizatório. A jurisprudência, por sua vez, tem decisões acolhendo, tá? O parágrafo único do artigo 944, inclusive decisão também do STJ que eu vou mostrar posteriormente. Portanto, esta é a alternativa correta, pessoal. Letra B é a alternativa correta. Vale destacar que é excepcional a aplicação do parágrafo único, ok? Inclusive, é isso que diz o enunciado 457 do Conselho de Justiça Federal, ok? Então, dando um exemplo pitoresco, pessoal, imagina que João está fumando um cigarro na janela do seu carro e ele, após fumar, ele joga a guimba do cigarro para fora. E nesse momento ele estava passando por um posto de gasolina, essa guimba, né, entra no posto de gasolina, acaba encontrando ali combustível, o posto de gasolina pega fogo e explode. Nesse caso, pode-se defender a aplicação do parágrafo único, tá? Então imagina que o prejuízo seja de 10 milhões de reais pela explosão do posto. Pode-se entender, nesse caso, por reduzir-se o valor da indenização, tendo em vista a gravidade da culpa de João e o prejuízo causado, tá bom? Beleza. Letra C. A prisão decretada por descumprimento de obrigação alimentar decorrente de ato ilícito é legal, pois a exceção prevista na Constituição Federal sobre o tema não exige obrigação de pagar alimentos decorrentes do direito de família. Ora, pessoal, essa questão aqui ela está errada porque
A prisão civil não pode se dar em caso de obrigação alimentar decorrente de ato ilícito. No caso, essa prisão, se fosse decretada, seria ilegal. Beleza? O STJ ele já definiu, ele tratou, ele analisou essa questão e ele definiu que as obrigações decorrentes de vínculo familiar, ou seja, as pensões alimentícias por vínculo familiar, essas sim dão ensejo à prisão civil. Porém, os alimentos, né, decorrentes de ato ilícito, eles não estão incluídos nessa regra, eles não seguem o rito da prisão civil, que é um rito excepcionalíssimo, e, portanto, não se pode prender alguém que não pague uma pensão por ter, por exemplo, matado uma pessoa. Então, por exemplo, digamos que João mate Maria e João seja condenado a pagar 3 salários mínimos de pensão ao filho de Maria, tá? Nesse caso, caso João deixe de pagar essa pensão, ele não poderá ser preso. Ele poderá ser coagido a realizar o pagamento por meio de outras medidas executórias, mas não pela prisão civil, beleza? Então, questão errada. Letra D. A responsabilidade civil do dono ou detentor de animal é objetiva, não se admitindo a excludente de fato exclusivo de terceiro. Bem, pessoal, vocês sabem que existem excludentes da responsabilidade civil, né? Como, por exemplo, o fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior, e o próprio fato exclusivo de terceiro. A questão está errada, porque o fato exclusivo de terceiro pode sim ser admitido para excluir a responsabilidade do dono ou detentor do animal. Essa responsabilidade ela é prevista no artigo 936 do Código Civil, tá? Só que esse artigo ele só menciona o fato exclusivo da vítima e a força maior, ou caso fortuito. Ele nada fala sobre fato exclusivo de terceiro. Tá? De todo modo, a jurisprudência entende sim que o fato exclusivo de terceiro, muito embora não mencionado no artigo 936, pode afastar a responsabilidade. Isso está previsto também no enunciado 452 do Conselho de Justiça Federal, ok? Então, por exemplo, digamos que assaltantes invadam uma fazenda, tá? E aí eles rompem lá o cadeado, invadem a fazenda, roubam o veículo automotor do dono da fazenda e na fuga eles deixam a porteira aberta e aí imediatamente um cavalo foge por essa porteira que estava aberta e acaba indo até uma rodovia causando acidente de trânsito. Nesse caso, há um fato exclusivo de terceiro aí, né? O proprietário, o dono do animal pode não responder alegando que houve um fato exclusivo de terceiro, qual seja desses assaltantes, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, decisões do STJ sobre essas questões. Vamos lá. Bom, o primeiro caso é o que trata da presunção relativa de dependência econômica entre membros de família de baixa renda. Então, é uma decisão que diz que é uma ação indenizatória por danos materiais e morais, houve um acidente de trânsito, a culpa do agente ofensor foi comprovada e, portanto, ele tem o dever de reparar este dano. Nesse acidente, morreu o filho maior da família, e essa família era de baixa renda. Nesse caso, é presumida dependência econômica, de modo que o ofensor pode ser obrigado a pagar uma pensão aos familiares, tá bom? Nesse caso, ele pagaria uma pensão aos pais desse menor, né? E aí a idade normalmente que a jurisprudência entende que deve haver esse pagamento é entre 14 e 25 anos, tá? Entende-se que 14 anos ele poderia começar ali a trabalhar e a contribuir com uma renda para a família, e aos 25 anos ele constituiria a sua própria família e, nesse ponto, deixaria de auxiliar a seus pais, tá? Mas existem decisões também que entendem que a prestação, essa pensão, deve continuar até idades avançadas dessa pessoa, caso se presumisse que mesmo após adulto e constituir uma família própria, ele continuaria ajudando seus pais, tá bom? Beleza, vamos ver a outra decisão. Bom, nesse caso, a decisão do STJ é que, conforme o artigo 944, parágrafo único do Código Civil, vai dizer que, de acordo com a jurisprudência dessa Corte, a indenização é medida pela extensão do dano, mas, exceção, havendo excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o prejuízo causado, pode haver a redução equitativa do montante indenizatório. Já dei exemplo sobre isso. E também já falei do enunciado 457 do Conselho de Justiça Federal,
que diz que essa redução somente será realizada em caráter excepcional e somente será realizada quando a amplitude do dano extrapolar os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta do agente. Há uma preocupação de não se deixar a vítima sem a sua devida indenização, beleza? Próxima decisão é sobre a impossibilidade de prisão civil, né, de se prender uma pessoa que deixe de pagar alimentos indenizatórios, ok? Então, ó, alimentos decorrentes de ato ilícito têm natureza indenizatória e, portanto, não cabe a prisão civil. Outro habeas corpus aqui sobre o mesmo tema. Segundo a jurisprudência pacífica da STJ, é ilegal a prisão civil decretada por descumprimento de obrigação alimentar em caso de pensão devida em razão de ato ilícito. Beleza? Com relação à letra D, pessoal, eu não consegui encontrar a jurisprudência da STJ, tá? Então, por isso eu não estou juntando uma jurisprudência aqui, mas a jurisprudência, assim como a doutrina, são pacíficos no sentido de que o fato exclusivo de terceiro também é hábil a afastar a responsabilidade do dono ou detentor do animal. Bom, pessoal, então é isso. Resposta certa, letra B. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, considerem se inscrever no canal, indicar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.